Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta. Vamos continuar nosso curso de instrumentação eletrônica. Nesta aula vamos ver a segunda parte da introdução do módulo de erros e incertezas. No nosso conteúdo, vamos ver os tópicos, componentes de incertezas e incertezas de experimentos aleatórios. A incerteza padrão, normalmente apresentada nos resultados de medição, ela é definida como sendo igual ao desvio padrão, que por sua vez é igual à raiz quadrada positiva da variância estimada. Existem duas formas de avaliar incertezas, chamadas de avaliação tipo A e avaliação tipo B. A avaliação tipo A é um método de avaliação feita pela análise estatística de séries de observações. Já a avaliação tipo B são todos os outros métodos de avaliação que não seja análise estatística de séries de observações. Para a avaliação tipo A, que é o método que usa análise estatística, pode-se usar qualquer método estatístico válido para análise de dados. Por exemplo, suponha que x seja uma grandeza que é estimada a partir de n observações independentes, sob as mesmas condições controladas de medição. A média pode ser calculada como sendo x barra igual a 1 sobre n do somatório de k igual a 1 até n de x de k. E a incerteza, o x, vai ser igual ao desvio padrão, que é a raiz quadrada de 1 sobre n menos 1 do somatório de k igual a 1 até n de, entre parênteses, xk menos x barra ao quadrado. Aqui estamos utilizando 1 sobre n menos 1 por se tratar do desvio padrão amostral. Ou seja, o desvio padrão é calculado a partir de um conjunto de amostras, e não da população completa, que seriam todos os possíveis casos de medição. A avaliação tipo B, que é o método de avaliação de incertezas por outros meios e não a análise estatística de séries de observações feitas pelo próprio avaliador, pode usar, por exemplo, dados de medições prévias, experiência ou conhecimento geral do comportamento e propriedades relevantes dos materiais e instrumentos, especificações de fabricantes, dados de calibração e dados de referências de manuais. Agora vamos ver outros parâmetros importantes relacionados com incertezas. O nível de confiança é um parâmetro que vai dizer qual a probabilidade do valor medido estar em uma determinada faixa, e vai depender do tipo de distribuição e do fator de cobertura. Para a incerteza padrão, considerando uma distribuição normal ou gaussiana, o nível de confiança é de 68% que o valor esteja de menos 1 sigma até mais 1 sigma. Se a distribuição for uniforme, o nível de confiança cai para 58%, e se for triangular, para 65%. Em muitas aplicações, a incerteza padrão não é suficiente, e nestes casos, usa-se a incerteza expandida, em que U maiúsculo x é igual a k vezes U minúsculo x. O minúsculo x é a incerteza padrão e k é o fator de cobertura. A incerteza expandida é bastante empregada em alguns equipamentos industriais, regulatórios, de saúde, militares, entre outros. Por exemplo, se eu estou fazendo medições para saber se meu produto fabricado não tem defeitos, um nível de confiança de 68% pode ser bastante pequeno. É necessário ter uma confiança muito maior. E nesses casos se usa a incerteza expandida. O nível de confiança da incerteza expandida para a distribuição normal, para k igual a 2, vai ser de 95,4%, para k igual a 3, de 99,7%, e assim por diante. Para k igual a 6, vai ser de 99,99966%. Ou seja, falando de outra forma, para cada 10 milhões de medições, é de se esperar que 34 caiam fora da faixa de menos 6 sigma até mais 6 sigma. Outro parâmetro bastante utilizado em engenharia é a tolerância. A tolerância vai dizer quais são os limites permissíveis de variação. No caso de componentes eletrônicos, traz a faixa de valores possíveis de se obter na prática em torno do valor nominal. A tolerância não informa qual a distribuição do valor esperado.
Assim, não é possível saber qual o fator de cobertura. Tome como exemplo um resistor de 100 ohms com a tolerância de mais ou menos 5%. Na prática, o valor do resistor vai variar de 95 a 105 ohms. Embora não se saiba a distribuição do valor esperado, na prática, a tolerância pode ser usada como incerteza padrão na falta de outra informação melhor. Mesmo quando não se sabe a função de distribuição de probabilidade da variável de incerteza, muitas vezes assume-se a distribuição normal. Isso se deve ao teorema do limite central, que estabelece que a média de um número suficiente largo de variáveis aleatórias independentes, cada uma com média e variância finita, terá aproximadamente uma distribuição normal. Isso implica que os métodos probabilísticos e estatísticos que funcionam para distribuições normais podem ser aplicáveis a muitos problemas envolvendo outros tipos de distribuições. Como um exemplo bem simples de como funciona esse teorema, peguemos aqui uma variável que tem uma distribuição uniforme de 3,8 a 4,2 e somamos com uma variável que tem uma distribuição triangular de 3,6 a 4,4. O resultado de uma variável com a distribuição que se aproxima mais da distribuição normal. Vamos ver agora a incerteza de alguns experimentos aleatórios, nos quais você toma apenas uma amostra da população. O primeiro caso que vamos ver é a regra da raiz quadrada. Ela é usada quando você conta eventos aleatórios que têm uma média esperada. Por exemplo, se em um determinado hospital em um mês nascem 30 bebês, qual a incerteza dessa informação? Outro exemplo é, se você está observando os decaimentos radioativos de um determinado material e conta 50 decaimentos em um segundo, qual a incerteza esperada dessa medição? A regra da incerteza vai dizer que, se você contou n eventos, a incerteza, o x vai ser igual à raiz de n. Então, a resposta para a primeira questão é o x é igual a 5, e para a segunda questão é o x igual a 7. O segundo caso é a margem de erro. Ela vai especificar a quantidade de erro aleatório numa pesquisa em uma amostragem da população. Tome como exemplo 1, uma moeda é jogada 100 vezes. Qual a margem de erro de se obter cara? Exemplo 2. Numa pesquisa são entrevistadas aleatoriamente 2.000 pessoas, obtendo-se uma preferência de 40% para um produto A e 60% para o produto B. Qual a margem de erro? E o exemplo 3, numa fábrica são verificadas 2.000 peças aleatoriamente, obtendo-se 100 peças defeituosas. Qual a incerteza? Quando se tem duas opções de resultado, a incerteza UX vai ser dada como igual a raiz quadrada de n vezes p vezes, entre parênteses, 1 menos p, em que n é o número de eventos contados ou verificados e p é a fração esperada. Vamos às respostas. Para o primeiro caso, o x vai ser igual a raiz de 100 vezes 0,5 vezes, entre parênteses, 1 menos 0,5, que vai dar aproximadamente 5 ou 5%. No segundo caso, o x vai ser igual a 2.000 vezes 0,6 vezes, entre parênteses, 1 menos 0,6, que vai dar aproximadamente 22, ou seja, 1,1%. E no terceiro caso, o x vai ser igual a raiz de 2.000 vezes 0,05 vezes 1 menos 0,05, que é igual a aproximadamente 10 ou 0,5%. Vale ressaltar que essa regra é válida para quando se tem duas opções de resultado. Quando se tem 3 ou mais opções, os cálculos complicam bastante,